Grêmio 1-0 para cima do Novo Hamburgo e com isso a gente é semifinalista do Campeonato Gaúcho, do Gauchão. Um jogo que o Grêmio não fez uma baita atuação, mas passou. E é isso que interessa. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h20 desse domingo. E o que isso significa? Nada. Nada, mas sempre que tem jogo do Grêmio, contratação, eu trago vídeo novo aqui no canal. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo. Destacar ainda que eu separei um chinelo do Grêmio, então se você que é gremista e quiser ter um chinelo do Grêmio, fica essa sugestão, link aí nos comentários. Falando sobre o jogo, um jogo onde o Grêmio tinha assim, uma especulação de que poderia utilizar um time misto para reserva, e a verdade é que foi um time titular com uma ou outra mudança. Então na lateral esquerda ali sim o Marlon foi poupado para a utilização do Caio Paulista, e eu tô achando que o Caio Paulista tá rendendo bem com a camisa do Grêmio. Teve um lance muito besta onde ele toma um cartão amarelo sem bola, o Grêmio ia construir a jogada e ele cai na pilha do jogador do Novo Hamburgo. Ali é mais falta de inteligência do que qualquer outra coisa. É a mesma coisa do Harley na Copinha, na estreia do Grêmio na Copinha, onde ele foi expulso contra, acho que foi o Falcon ou algum time assim. Que é a mesma lógica, cara. Você joga no Grêmio, você não pode perder a cabeça contra adversários mais fracos. Se eu estivesse falando de um Grêmio Palmeiras, de um Grêmio Flamengo, de um Grenal, tudo bem, porque são adversários de um patamar igual do que o do Grêmio, duas equipes gigantes. Agora, se você está jogando contra o Novo Hamburgo, você tem que ter respeito pelo adversário, mas você tem que ter consciência que você está aqui, o adversário está aqui. Você não pode se rebaixar ao nível dele. Então, se você perde a cabeça contra com todo respeito, contra um timeco, imagina contra um time grande. Então ali faltou cabeça pro Caio Paulista. No geral, ele fez mais uma boa atuação, na minha visão. Eu tô gostando dos jogos dele. Mas tem que ter cabeça, né? E faltou um pouquinho mais de capricho na tomada de decisão no primeiro tempo. As melhores chances do Grêmio, ou uma das melhores, surgiram de infiltrações dele. Ele era atacante de origem, então ele ataca muito bem o espaço. E se ele caprichasse mais na finalização com a perna direita, ou desse um passe a mais ao invés de chutar, poderia ter feito uma atuação ainda melhor. Mas ele vem rendendo com a camisa do Grêmio. Enfim, no meio de campo não teve o Arthur, então jogou o Edenilson. O Arthur tinha sido expulso na última rodada. Dessa vez o Noriega é expulso. É o segundo jogo seguido no Gauchão que o Grêmio tem um jogador expulso. Tem que ter mais essa parte disciplinar, né? Não dá para todo jogo você ter um jogador expulso e criar um drama tremendo. Já tinha sido assim contra o Juventude e agora contra o Novo Hamburgo também. Daqui a pouco eu chego na expulsão do Noriega. Mas enfim, o Edenilson foi quem criou a grande chance, criou não, mas quem finalizou a grande chance do Grêmio no primeiro tempo. Um primeiro tempo onde o Novo Hamburgo parou muitas jogadas do Grêmio cometendo faltas, tomando cartões. Um primeiro tempo no geral muito pegado, né? O Rafael Klein deu só 5 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Mas deveria ter dado uns 8, 9. O tanto de catimba no geral, o tanto de tempo que o Novo Hamburgo queimou foi algo impressionante, né? E deu certo, teve só 5 de acréscimo. E o Grêmio criou a sua melhor chance nos acréscimos do primeiro tempo. Jogada de bola aérea que sobe para o Edenilson finalizar, tem um desvio, o Omar, goleiro do Novo Hamburgo, defende e ela vai na trave. Única chance perigosa do Grêmio no primeiro tempo. Vale destacar as jogadas que o Amuso criou no primeiro tempo, finalizações muitas vezes ruins, mas sempre sendo incisivo e tendo personalidade indo para cima da marcação. Por sinal, falei aqui do Rafael Klein, eu acho ele um excelente árbitro, um dos melhores árbitros do Brasil. Ele apitou a final da Supercopa do Brasil, na minha visão, fez um excelente jogo. E nesse jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo, acho que o grande erro dele foi não ter compensado os acréscimos, cara. Principalmente no segundo tempo, beleza. Ele deu 7, por mais que pra gente seria bom se ele tivesse dado menos, dá pra se entender. Agora, no primeiro tempo, ele deu muito pouco. O Novo Hamburgo queimou muito tempo e ele deu só 5 de acréscimo. E também na expulsão do Noriega faltou ele ser mais incisivo. Eu logicamente torço pro Grêmio, mas a partir do momento que ele deu a falta do Noriega na entrada da área, é automático, dá o cartão amarelo, tá expulso, não tem o que fazer. Se ele deu a falta é para amarelo, ou ele não dava, ou ele dava e dava o amarelo. Ele claramente só deu o amarelo porque ele foi intimidado pelos jogadores do Novo Hamburgo. Eu acho que ele não ia dar cartão, cara, porque ele dá a falta, não faz nenhuma menção que ia dar cartão. Então um bolinho dos jogadores do Novo Hamburgo vindo reclamar com ele, aí sim ele solta o cartão amarelo e expulsa o Noriega. Mas enfim, ali ele não passou toda essa confiança, né? Acho que os dois erros principais do Rafael Klein
é não ter ido direto dar o cartão amarelo pro Noriega, e olha que isso é algo ruim pra gente, mas é o que ele deveria ter feito, e expulsado o Noriega de forma mais contundente, e ter dado mais acréscimos no primeiro tempo. 2 pontos que eu tenho pra falar do Rafael Klein no jogo, mas no geral ele foi bem. É um dos melhores árbitros do Brasil. Enfim. Por sinal, eu tô aprendendo um pouquinho de alemão, né? E Klein significa pequeno, sabia? Então Rafael pequeno, né? Porque Klein é pequeno em alemão. Enfim, fica essa curiosidade. E fecha o primeiro tempo no 0-0. Vai pro segundo tempo, o Cristaldo entra, o Roger sai, o Roger fez o Luiz Castro vem aproveitando ele bem, por sinal. No gauchão vem dando minutagem pro Roger. Só que o Roger fez um jogo ruim. O Roger foi abaixo. E aí entra o Cristaldo, o William vai mais aberto. O Cristaldo com até bons passes, principalmente quando o Grêmio tava com um a menos na reta final. Teve bons passes do Cristaldo, tecnicamente ele é bom jogador, mas sempre o que pega é que o nível de intensidade do Cristaldo é mais abaixo, então dá a impressão que ele sempre está em um contexto diferente em relação ao restante do time, né? E é por isso que ele é tão criticado. Mas ele é bom tecnicamente, só que esse nível de intensidade dele é abaixo. E isso já fez muitos jogadores do Grêmio se queimarem. A reta final do Luan foi assim, o Jean-Pierre se queimou por isso. E o Cristaldo vem tendo esse mesmo problema, um nível de intensidade abaixo. E olha que ele é argentino. Argentino tinha que ser o oposto. Quando a gente fala de argentino, a gente imagina o Kahneman. E o Cristaldo é o oposto do Kahneman. Então, de fato, falta mais garra assim, pro Cristaldo. Tanto é que toda hora que ele vai... Sempre que ele deu entrevista, sempre que ele aparece pra falar alguma coisa, ele tá com uma cara de triste, assim. Eu nunca vi o Cristaldo feliz, cara. Nunca vi. Ele pode estar feliz, mas ele não aparenta. Enfim, isso. Enfim, um segundo tempo onde o Novo Hamburgo se solta um pouquinho mais no início do segundo tempo, cria uma outra jogada, vai destacar o pivô deles, o Luan Parede, um cara muito forte fisicamente. Depois dele saiu e entrou o Batista que foi revelado pelo Grêmio, inclusive. Jogou no Grêmio lá para 2015, 2016, eu lembro dele, e tá aí no Novo Hamburgo. Ele chegou a jogar no Tubarão, cara. Tubarão de Santa Catarina. Fica aí essa curiosidade também. Eu me lembro perfeitamente disso. E Tubarão que o lateral Wesley, da seleção brasileira, já jogou lá também, por sinal. Fica essa outra curiosidade. E aí depois do Novo Hamburgo se soltar um pouquinho mais, o Grêmio um escape de contra-ataque, dá o passe pro Carlos Vinícius, ele finaliza, desvio na mão do jogador do Novo Hamburgo, não foi marcado em campo, no VAR foi revisado e foi marcado. Pênalti claríssimo, o Carlos Vinícius vai para a cobrança, ele ameaça bater como foi contra o Botafogo, uma chapadinha no cantinho, esquerdo assim, né, canto esquerdo dele, direito do goleiro, e aí no finzinho ele vira o pé, e aí ele desloca o goleiro e faz um golaço de pênalti, cara. Porque se você repara nesse detalhe de que ele faz o mesmo movimento para bater o pênalti como foi contra o Botafogo, e no último momento ele vira o pé, você percebe os detalhes assim que mostram o porquê que ele é um baita centroavante, um dos melhores centroavantes do Brasil e o centroavante do futebol brasileiro que vive a melhor fase. Ele merece ser convocado. Hoje ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro, ou pelo menos que vive a melhor fase. A fase dele é extraordinária. E é por isso que eu falo tanto, cara, que eu trouxe a análise da contratação do Nardoni ontem. E de fato, eu já tava vendo, teve gente que comentou no meu vídeo, falando, como assim? Pagou caro no Nardoni pra ele vir pra ser reserva? Mas que eu falei que eu acho que o Nardoni a princípio vai ser reserva. Mas, sinceramente, você acha que o Nardoni vai pegar a vaga do Arthur? Eu acho impossível. Você acha que o Nardoni vai pegar a vaga do Noriega? Eu acho injusto. O Noriega não merece perder a vaga do time. Por mais que ele tenha sido expulso, e aí já abre uma brecha pro Nardoni fazer a estreia dele na semifinal, né? No jogo que eu confesso que eu não sei qual que vai ser o adversário do Grêmio, cara. Se vai ser o Ipiranga, que eliminou o Caxias, se vai ser o Juventude, que provavelmente vai passar. Não sei qual que vai ser o adversário do Grêmio. Eu acho que vai ser ou o Juventude ou o Ipiranga. O Ipiranga já passou, o Juventude eu acho que passa. O Inter eu acho que não, né? O Inter foi líder de chave, o Grêmio também. Não é possível que já vão se enfrentar na semifinal, não faria sentido. Então eu acho que vai ser ou o Juventude, que deve passar, ou o Ipiranga. Não sei, né? Eu acho que faria mais sentido ser o Ipiranga, porque é um adversário já da outra chave, né? Do outro grupo. Ou o Juventude, eu não sei. De fato eu não sei. Quem souber pode comentar aí. Enfim, o Grêmio faz ali o gol com o Carlos Vinícius. Indo para a reta final do segundo tempo, o Noriega se envolve em uma confusão no meio de campo, leva cartão amarelo. 1 minuto depois, ele dá um carrinho na entrada da área, erra o bote, faz a falta, leva o segundo cartão amarelo e é expulso.
Bem expulso, não tem o que fazer. O erro do Noriega foi ter se envolvido na confusão, cara. Se ele não se envolve na confusão, ele só tomava o cartão amarelo e vida que segue. Ele se envolveu lá, então ele foi o segundo cartão amarelo e ele foi expulso. Bem expulso, não tem o que fazer. O Rafael Clay fez certo, tinha que ser expulso mesmo. Só que nem eu falei, era pra ele dar o amarelo na hora do carrinho. Ali existem duas interpretações. Primeiro, ele deu o carrinho, não pegou e não é falta. Existe essa interpretação. Segunda, ele deu o carrinho, pegou, é falta e é falta para cartão. A partir do momento que você considera aquilo como falta, é falta para cartão, porque na entrada da área é um lance perigoso, o jogador em direção à área do Grêmio. Então não tem o que fazer, era para ser expulso mesmo. E já falando sobre o Noriega, não é porque ele foi expulso que ele é ruim. Ele se encaixou como primeiro volante do Grêmio. O Grêmio hoje tem a sua dupla de volantes, que é Noriega e Arthur. O Noriega dá uma consistência defensiva maior, tem um senso de posicionamento muito bom, ele tem um nível de defesa muito alto por já ser zagueiro e uma qualidade técnica muito grande também. Ele cada vez mais tendo essas oportunidades como primeiro volante, vai pegando essas noções de giro, de administrar a bola, de esconder a bola, como ele teve em vários momentos dentro do jogo. Isso é extraordinário. Qualquer meio campista precisa saber esconder a bola quando está no meio de campo. E o Arthur é um primor técnico nesse quesito. E o Noriega vem melhorando cada vez mais nisso. Então a gente tem um primeiro volante como o Noriega, que marca um absurdo, até porque ele já jogou de zagueiro em vários momentos. Tem um senso de posicionamento muito bom. E uma qualidade no passe, uma qualidade técnica muito alta também. É tudo que se espera de um primeiro volante, é o que o Noriega tem. Talvez ele não tenha um nível de velocidade tão alto, e é por isso que nesse início de temporada ele não começou bem como zagueiro, na minha visão. Mas como primeiro volante ele compensa isso perfeitamente. É Noriega e Arthur a dupla de volantes. Ah, mas o Nardoni pagou caro. Eu não tenho o que fazer, cara. Não dá pra tirar o Noriega e o Arthur desse time. O Nardoni é um grande reforço, mas não dá pra tirar o Noriega do time, cara. Ele joga demais. Agora que ele foi expulso, na minha visão, a gestão de minutagem tem que ser a seguinte: meio de semana ele joga o jogo todo contra o São Paulo, se não tiver nenhum problema, e aí no fim de semana, na semifinal do Gauchão, joga o Nardoni no lugar dele, já fazendo a estreia dele. É o que eu faria. Enfim, mas não tem por que tirar o Noriega do time titular. Tanto é que ele é expulso e é aplaudido quando é expulso, porque merece, tá jogando demais. Na cobrança da falta do Noriega, o Everton defende, e o Novo Hamburgo, no último lance do jogo, cria uma chance perigosa. Uma baita de uma... Não vou falar essa palavra. Uma baita de uma sorte. Uma baita de uma sorte do Novo Hamburgo. Um cruzamento desviado, e aí a bola sobra para o jogador do Novo Hamburgo. Finaliza muito bem, ele ia dar uma chapada na gaveta. Talvez se fosse sair, sairia por isso daqui, ou tocaria no travessão. E o Everton faz uma defesaça assim absurda. E o Everton numa cara de pau absurda, ele vai lá e reclama: como assim? Acaba, não desviou em mim, é tiro de meta, como assim? Sendo que o cara acabou de fazer um milagre, a defesa mais bonita dele com a camisa do Grêmio até agora, e ele foi falar pro juiz: não pegou em mim, não pegou em mim. E foi a defesa mais bonita dele com a camisa do Grêmio até o momento. Uma defesa extraordinária. O Everton na reta final do jogo foi fundamental, o nível de experiência e capacidade dele foi incrível, e o Everton fez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio até agora. O Novo Hamburgo produziu pouco, mas quando produziu, o Everton mandou muito bem. Essa defesa dele no último lance do jogo foi extraordinária, foi fundamental. Depois, em cruzamentos, ele conseguindo encaixar a bola também e não gerar novas oportunidades do Novo Hamburgo. O Everton foi muito bem e salvou o Grêmio na reta final. No geral é isso. O Grêmio não jogou lá essas coisas, não foi uma atuação incrível. Eu já comentei aqui no canal, eu não assisti o jogo contra o Botafogo, eu dormi e no dia seguinte assisti os melhores momentos para conseguir produzir o vídeo por conta do horário. Eu já venho comentando aqui, passou de 7h30 o jogo, eu não vou assistir, eu tenho que dormir, porque durante a semana eu acordo às 3 da manhã para trazer os vídeos. Então não tem como eu assistir um jogo depois disso, porque senão eu vou dormir 5, 6 horas, vou ser um zumbi no dia seguinte, vou estragar meu dia, estragar minha semana, e não vale a pena eu fazer isso para assistir um jogo que eu posso no dia seguinte assistir os melhores momentos e entender o que aconteceu. Mas jogos assim, final de semana, 6h30, final de semana até se fosse mais tarde eu assistiria. Agora, durante a semana, passou de 7h30, não tem como, cara. Enfim, não tenho culpa. Então, eu acabei perdendo um 5x3 absurdo contra o Botafogo e assistindo esse joguinho de bosta contra o Novo Hamburgo. O jogo foi ruim, cara, não tem o que fazer. Um jogo muito pegado, poucas chances. O Grêmio não fez uma baita atuação. O Novo Hamburgo conseguiu dar trabalho. Mas no final das contas, independente de ser 7x0 e de ser 1x0,
Não existe saldo de gol. É mata-mata. Então o Grêmio venceu, o Grêmio passou, é o que interessa. Não foi uma atuação brilhante, mas o Grêmio está classificado para a semifinal do Gauchão. E é isso. Próximo jogo é contra o São Paulo. Vou trazer a análise aqui no canal. Parece que o Grêmio tá fechando com, acho que é Leonel Pérez, do Huracan também, um volante jovem, assim. Se fechar, eu trago o vídeo aqui no canal também. Beleza? É isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.